A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu havia falado, né? Nós estamos iniciando mais uma videoaula, dessa feita trazendo a terceira lição do ciclo 2, o ciclo Conhecendo as Doutrinas Cristãs. E tenho novidades para vocês, certo? Então, antes de iniciar essa lição, eu quero dizer para vocês que a CPAD, a Casa Publicadora das revistas, né, das lições da Escola Bíblica, do Discipulado, ela teve uma reunião, fez uma nota e achou por bem, né, tendo em vista a pandemia, realizar este mesmo conteúdo, ou seja, realizar essa mesma lição desse trimestre no próximo trimestre. Mesmo sabendo que existem alguns professores, assim como eu e outros professores, têm se esforçado para dar as videoaulas ou passar o conteúdo de alguma forma, através de live, através de videoconferência ou até mesmo levando pesquisando, levando para os alunos, mandando áudio, não sei. Mas ela vê que não é a mesma coisa do aluno estar lá presente, né? Estar lá tirando suas dúvidas, estar numa escola, como a escola bíblica, ou na ação do discipulado, e estar com algumas horas a mais, né? Passando mais ou menos 2 horas, aí 1h30 de aula, né? Então ela achou por bem pegar essa mesma lição, esse mesmo trimestre, esse mesmo tema, e ser aplicado no próximo tema, no próximo trimestre. Ou seja, não vai haver o terceiro ciclo, que seria no terceiro trimestre. Então a gente vai estar dando novamente o segundo ciclo, e aí a gente tem a oportunidade de estar trazendo mais minucioso para vocês. Então, com isso, eu também quero dar uma abreviação nas nossas aulas, né? Para que não fique um vídeo longo e tal. Tivemos 2 aulas. A gente lembra que eu fiz um vídeo aí mais ou menos de 40 a 50 minutos, o primeiro vídeo. O outro foi um pouco mais extenso, né? E justamente para a gente ir se adaptando, vendo o que é melhor para os irmãos e tal. Tentei pesquisar com alguns aí, ver se ficou bom, se não ficou, o tempo, né? Se assistir a aula toda, se responder as perguntas, né? Então, estejam aí interagindo também, tá bom, gente? Então vai ficar certo assim, eu vou estar trazendo o resumo de uma forma mais resumida para os irmãos, certo? Um resumo, né, logo, uma forma mais resumida para os irmãos, mais do que a gente já vinha dando, tá bom? Então não vou estar lendo o texto bíblico, mas vou pedir apenas que você vá acompanhando aí na sua casa, tá? Não vou estar seguindo o passo a passo dos tópicos, eu vou estar falando, já juntando, os irmãos também depois sempre estejam lendo as lições. Lembra do que a gente falou a respeito da leitura, que é essencial para nossas vidas. E você vai ver hoje que tanto é essencial, mais essencial ainda, é ler a Bíblia, né? Então vamos lá. O tema da terceira lição é crendo para interpretar a Bíblia. Crendo para interpretar a Bíblia. Como a gente falou, né, a Bíblia é um livro físico, é uma biblioteca, tem vários livros dentro dela, né, com alguns temas, né, com algumas classificações que a gente viu. E, além de tudo, é uma mensagem, a boca de Deus aberta, falando com o seu povo, falando conosco, todo aquele que crê. Então é preciso que a gente entenda, né? É preciso que a gente... É por isso que a própria Bíblia,
ela faz com que a gente possa interpretar, examinar as escrituras, que a gente possa ter o conhecimento dela, né? A gente vai ver mais e mais aí na frente. Então, o texto bíblico, ele se encontra em segunda a carta, né? Não é segunda carta de Pedro, o apóstolo São Pedro, certo? Capítulo 1, versículos 19 a 21, é a primeira parte. Depois nós temos a segunda parte, que vai capítulo 3, versículo 14 ao 18, tá? Acompanha aí, e apenas nós estaremos lendo o texto de meditação da lição. Embora o texto dessa lição, ele é baseado num próprio texto bíblico, tá? Está dentro do texto bíblico, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. É o texto de meditação. Eu vou estar apenas lendo ele, certo? Mas, como sempre, a gente vai aí fazendo a primeira pergunta, né? Como a gente tem o hábito de iniciar sempre a lição fazendo uma pergunta, né? Então, a minha pergunta é: você tem lido a Bíblia? Então, fica aí para você mesmo responder sua meditação. Então, o texto é: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado no Espírito Santo. Mais uma vez, nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, todos aqueles que escreveram a Bíblia, eles foram homens santos de Deus. E além disso, todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai ver que a gente consegue ver que a gente viu semana passada que a leitura é fundamental, né? E nós aprendemos a manusear um pouco a Bíblia, a ver qual a importância dela. E agora a gente vê que nós devemos crer na Bíblia, nós devemos crer em tudo que está escrito na Bíblia, mas que a gente não pode, nós devemos crer sim, mas a gente não pode interpretar ela da maneira que eu queira, né? Eu não posso ler o versículo e dizer, eu acho que Deus está falando dessa forma. Por quê? A gente vai ver que o próprio Deus, quando escreveu essa Bíblia, que é algo sobrenatural, que a gente entende que é uma coisa vinda do próprio Deus. A Bíblia é sagrada, ela tem um poder imenso e ela se completa, como a gente viu, e ela também vai nos ensinar a como aprender a interpretar essa Bíblia, como entender o que Deus está querendo falar, tá? E é importante você fazer uso da palavra de Deus, fazer a leitura da palavra de Deus, por quê? Porque quando alguém, a própria Bíblia vai dizer isso, que existem os falsos profetas, os falsos mestres, né? As pessoas que estão falando a apostasia, pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, às vezes para enganar muitos, às vezes com interesse financeiro. Mas quando você é conhecedor da palavra, aí você vai ver, né? E vai dizer, não é isso que a palavra diz. Eu aprendi a interpretar a Bíblia. Eu aprendi pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso que Deus quer.
Então a gente vai ver. Você viu que o povo, né, semana passada, o povo pereceu por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então o povo perece. E quem não perece é porque está vivo. E quem está vivo é porque ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Certo? Então, que a gente continue vivo, né? Na presença do Senhor. Lendo a Bíblia, interpretando ela, fazendo. É que é importante a gente entender que não é apenas conhecer. Né? Como a gente falou agora há pouco, existem muitas pessoas que têm um conhecimento, mas ela tem um conhecimento para distorcer a palavra com interesses. Existem algumas pessoas também que se perdem na metade do caminho, na trajetória cristã, começa a conhecer a palavra de Deus, mas começa a ter interesses. A Bíblia você vai ver que de Jesus era quem mais conhecia a respeito de Deus, né? E nunca você vai ver dele cobrando pelos seus ensinamentos, você não vai ver Deus, Jesus Cristo, fazendo algo para o seu próprio interesse, mas sim apenas para que o reino de Deus. Então Jesus ele só tinha interesse para que o reino de Deus ele fosse propagado, para que o nome de Deus fosse glorificado, né? Ele veio fazer a vontade do Pai, daquele que enviou. Né? Então, vamos dar prosseguimento. Então, que a gente venha ter, né, vida. E não só vida, mas que a gente quer crescer no conhecimento e na graça de Deus através da sua palavra. Que é fiel, que é verdadeira, né? Que é alimento para nossas almas. E a gente vai ver algumas coisas a mais. Você pode acompanhar comigo lá em Provérbio, capítulo 1. Provérbio 1, versículos de 2 a 6, ou versos de 2 a 6. Ele vai estar falando a respeito da palavra de Deus e mostrando que aquele que lê, que conhece a palavra de Deus, os seus ensinamentos, ela vai ser uma pessoa inteligente, ela vai ser uma pessoa com disciplina, né? Uma pessoa disciplinar, uma pessoa que tenha sabedoria. Por isso, a Bíblia diz que o temer a Deus é sabedoria, né? Ela vai ser uma pessoa que ela vai ter o caráter, né, construído, um caráter. Não vai ser um mau caráter, mas vai ser uma pessoa de caráter, um caráter correto. Vai ser uma pessoa justa. Tudo isso porque ela vai aprender na palavra de Deus. Então você pode ver, né, Salomão explicando e falando que a pessoa, eu falei semana passada que uma pessoa que tem o hábito de leitura, ela é uma pessoa que tem entendimento. E quando se trata da palavra de Deus, que é verdadeira, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é a água que sacia a sede do sedento. Então é que esse entendimento vai ser maior ainda, né? Então, nós vamos ver lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 17, que aquele que ele lê a palavra de Deus, ele anda em sinceridade. É muito interessante isso, porque, abrindo um parênteses aqui, é uma pessoa sincera. Mas a palavra sincera, a etimologia dela, original dela, ela vem da pessoa sincera, sem máscara, né? É uma pessoa que ela nunca vai ser desmascarada, né? Eu abro um parênteses aqui para explicar. A gente vê aí o nosso presidente, né? Que é tomado por ofensas, né? Uns turbilhões de acusações, né? Não quero falar aqui de política de maneira nenhuma, mas eu estou apenas usando a figura do nosso presidente. E ele usa muito um texto bíblico,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E até agora a gente temos visto que esse segmento tem se procedido também na vida dele. Então tem levantado tantas acusações, tantas coisas, mas quem anda na verdade, que conhece a palavra de Deus, que é a verdade, né? Que é a verdade que santifica, como João 17:17, a gente vai ver que ela não tem, as pessoas não vai achar, né, como a gente diz no popular, caiu a máscara. Por quê? Porque ela é uma pessoa sincera, sem máscara. É uma pessoa sincera. Quem conhece a palavra de Deus e segue a palavra de Deus é uma pessoa sincera. Então nunca vai cair a sua máscara, porque não vai existir. Então a gente vai ver em Salmos 119, versos, né? 125, ele vai falar que as pessoas, aquele que lê a palavra de Deus, aquele que entende a palavra de Deus, conhece, ela vai ter discernimento. Você sabe o que é discernimento, né? Quando a gente chegar a um momento, justamente o que a gente está falando é interpretação, é discernimento para entender o que vem de Deus, o que é justo, o que é correto, né? É uma pessoa coerente com as suas ações, com os seus atos, com as suas palavras. E a gente vai ver também, eu achei bastante interessante a linguagem a qual estava lendo, que fala sobre, ele vai aceitar as prescrições. O que é prescrições? Talvez você vai ver em outra interpretação, outro tipo de palavra, né? Outro tipo de significado, né? Outro tipo de palavra que tem o mesmo significado. Mas eu achei interessante prescrições, porque a prescrição, a gente vê muito em receituários médicos, né? Quando a gente está enfermo, algum médico vai e faz as prescrições dos remédios a qual nós vamos tomar, e qual a maneira que nós vamos tomar. Às vezes as pessoas ela não atentam muito para essas prescrições e aí acaba que não tendo um tratamento correto. Então, quando nós atentamos para as prescrições, para tudo conforme a palavra nos ensina, né, os detalhes, e a gente atenta os mínimos detalhes, aquilo que para muitos é uma besteirinha, como eu falei semana passada da questão da trollagem. O povo hoje está usando o termo para mentir e dizer que é trollagem, que é engano, mas é tudo mentira, é tudo falsidade. Então, e as pessoas dizem, não, que besteira, gente. Isso aí são as prescrições que a Bíblia nos ensina e que nós devemos atentar para ela, tá? Em Romanos, a gente vai estar vendo ali Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 10, a gente vai ver a parte da confissão, né? Com tua boca tu confessa para a remissão dos pecados, crendo que Deus, né, ressuscitou dentre os mortos. Tua boca tu confessa a Deus e crer no teu coração. Então a gente vai ver que quem crê, ele tem as suas palavras, as suas ações, ela vai ser uma pessoa onde as suas ações ela vai pronunciar isso, as suas atitudes, né, os seus gestos. Não vai ser apenas uma pessoa que vai apenas estar de palavras, né? Posso muito falar, muito saber, mas não fazer nada. Ou posso ao contrário, posso fazer muitas coisas, mas eu não posso ensinar isso para alguém. Eu não posso, as minhas palavras não mostram o meu caráter, ou talvez o meu caráter ele seja apenas momentâneo, em determinado local. A gente vê muitas vezes pessoas que criticam alguns irmãos que quando chega ali na igreja, ela está numa alegria, fala com todo mundo, né? Conversa com todo mundo. E quando está na rua, parece que a pessoa foi desligada. Então,
cristão que ama a palavra de Deus, que anda pela sua palavra, ela testemunha através das suas ações, através das suas palavras, das suas atitudes, dos seus gestos. Tá bom? E esse aqui eu deixei por último, aqui no livro de Neemias, capítulo 8, versículos de 2 ao 9. Todos esses versículos que vocês possam acompanhar aí, tanto na lição, que vai estar, quem tem a lição, como esses versículos que eu estiver falando, depois vocês vão lá e vão dando uma lida. É um episódio onde Neemias, após restituir o povo de Deus ali, restaurar o templo, restaurar Jerusalém, aí a gente vai ver que veio ali a palavra para o povo, e o povo ali ficou em pé, tiveram uma alegria imensa, né, e começaram a reconhecer e explanar aquilo ali, que primeiro a gente vê o povo em pé tendo uma referência à palavra de Deus. Aquele que lê as Sagradas Escrituras, ele vai ver que essa Bíblia não é qualquer livro, mas é as Sagradas Escrituras. Então, nós devemos reverenciar esta palavra. Eles vão ver que ali é a palavra de Deus, é Deus falando com o seu povo, é a boca de Deus. Vai ver que a gente vai ver o povo dizendo que ali é a lei de Deus. A gente vê muitas as pessoas aí fora dizer, não, a lei dos crentes, né? A lei de Deus. E talvez muitas pessoas digam, olha, eu não sei, chegue para você e diga, eu não sei qual é a alegria no meio ao caos que nós estamos vivendo, eu não consigo entender qual é a alegria, por que você é desse jeito. Aí você vai dizer, vá ler a Bíblia, porque lá está a receita, lá está a lei de Deus, lá vai estar a lei da vida, como o pessoal falou. Essa é a lei da vida. Ela é o mapa, né? Quando nós compramos um equipamento, sempre vem ali, né, o manual. Então, a Bíblia é o manual do ser humano. Todo aquele que lê a Bíblia, ele vai ter um encontro com o seu Criador. Ele vai entender o propósito dele. E é como uma bússola. Quando nós estamos perdidos, não sabemos para onde ir, e se tiver uma bússola, a gente já tem um norte. A gente já tem uma direção, porque a gente vai saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste, e por onde a gente pode ir. A gente vai poder achar, nos encontrarmos. Então a Bíblia é isso. Até então na lição, na própria lição, ela vem o símbolozinho da bússola, né? Então, não tinha nem visto, mas confirma aquilo que a gente falou. Então, gente, é um privilégio nós termos a palavra de Deus, que você possa meditar, ler a palavra do Senhor, pesquisar, né, de dia e de noite, né, tudo quanto tu fizeres, te irá bem. Esse é o segredo que Deus nos dá para todo ser humano. Então é um privilégio, embora tenha passado por tantas gerações, houve tanta dificuldade para que essa Bíblia ela fosse aberta, a todos tivessem a interpretação original da Bíblia, né? Que é por isso que muitos acabaram tomando proveito. Então, eu quero deixar aqui para vocês mais um filme, depois eu vou estar colocando lá no grupo, sobre o Martin Lutero. Tá? É um filme um pouco demorado, mas vale a pena você assistir. É como se estivesse passando o que aconteceu em outra época e você estivesse vivendo, presenciando aquilo ali. É bastante interessante, conteúdo bastante interessante para você que é cristão, está iniciando os primeiros passos para entender o que foi um pouquinho da nossa história. Tá? Então, dando continuidade, a gente vê
que é a palavra verdadeira. Esta palavra, ela, gente, como eu falei para vocês semana passada, é um livro físico, é um livro material, tem a sua natureza divina, né? Ela, por ser vindo do próprio Deus, como a gente viu, e tem a sua natureza humana, porque está falando do ser humano, nós estamos vendo que homens que escreveram aquela Bíblia, e a gente vai ver que está sujeita não a erros, mas a coisas que a gente busca a interpretar a Bíblia para a gente poder. E eu creio que isso foi permitido pelo próprio Deus, para que o homem não tivesse apenas um conhecimento superficial. Mas vamos lá. Então, quando afirmamos que a Bíblia é verdadeira, nós referimos ao registro de Deus na história. Quando nós cremos nesta Bíblia, nós estamos apenas dizendo que cremos também que Deus é o Criador do homem, Criador de tudo que existe. E nós cremos também que esse Deus, nós só cremos, como nós vamos ver na própria Bíblia, que Deus está se revelando através da Bíblia para o homem, mostrando, né, a criação, mostrando que existe um Deus e que isso é intencional. Deus é a fonte criativa de toda a concepção humana sobre Ele mesmo. Logo que falamos sobre Deus, discussamos a partir de que Ele que foi revelado nas Escrituras, do que foi revelado nas Escrituras. Então, quando nós estamos mencionando a respeito da Bíblia, nós vamos estar falando apenas de Deus. Nós estamos falando do projeto de Deus, do plano de Deus, a salvação. Quando Deus tem um plano, o seu plano de enviar o seu Filho, né, tudo apontava para Cristo. Então, tudo é por isso que essa verdade ela deve ser conhecida por todos. A gente nos faz lembrar o episódio do eunuco que estava lendo ali a Sagrada Escritura, e aí o Espírito de Deus conduziu Filipe até aquele lugar, e ele estava passando e o Filipe pergunta àquele homem, aquele eunuco, aquele homem que era estrangeiro, se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E aí ele diz: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então, a palavra é revelada para nós, e que essa palavra ela seja propagada, seja anunciada entre as nações e a todos os povos. A natureza humana. Nós, como eu falei, nós vamos ver dificuldades na questão da interpretação, devido a gente ver que homens que escreveram a Bíblia foram feitos em épocas diferentes épocas, em contextos diferentes, né? Tempos diferentes, e isso leva uma diferença na cultura, na política, na economia dos povos na Bíblia. Então, as civilizações, a gente vai ver que existe uma dificuldade na linguística, o desafio de traduzir as expressões judaicas que não fazem sentido na língua de outro povo, nem as expressões e às vezes algumas ordenâncias, alguns rituais, né? Como, por exemplo, alguns judeus até hoje guardam o sábado, porque isso foi mencionado para eles. Tem alguma coisa errada em guardar o sábado? Não tem nada errado, desde que ele seja guardado da maneira correta, né? Então, a gente pode dar o exemplo, né? A questão quando Josué disse que o sol parou, e aí a gente vai ver que o sol ele não faz o movimento. Como é que ele pode ter parado?
Mas se eu pego uma criança e mostro a ela, como a minha filha muitas das vezes vê que a lua, da mesma forma a lua não faz o movimento, o que faz o movimento é a Terra, né? O movimento de translação. Então quando a gente vê a lua se movimentando quando estamos andando, quando o tempo vai passando, e acha que na verdade é a lua que está se movimentando, mas isso é a Terra. Então, mas por que a gente sabe disso? Porque a ciência, né, os pesquisadores, os cientistas mostrou que existe esse movimento e agora a gente consegue entender isso, né? Mas se a gente pegar e tentar explicar isso para uma criança, ela não vai conseguir entender, ela vai sempre achar que quem está se movimentando é o Sol. Então, naquele momento que o homem estava escrevendo que o povo de Deus estava na batalha, enquanto estava de dia, eles estavam prevalecendo. E aquele dia ele foi mais longo, aquele período foi mais longo, porque o tempo parou. Na verdade, o tempo parou, a Terra parou de girar, o Sol, que sempre fica no mesmo lugar. Mas a interpretação foi de que o Sol parou. Isso para que, se o Espírito fosse tentar, ele fosse colocar naquela época de que o Sol havia parado, hoje a Bíblia ia ser contestada, porque ia dizer que foi um erro, né? Como é que é inspirada por Deus, de Deus sabendo que a Terra não